estamos recebendo com muita alegria aqui em nossos estúdios a presença da ultramaratonista, a Ana Gigante. Bom dia, Ana, prazer tê-la conosco para contar mais uma epopeia da sua vida como atleta. Bom dia, prazer tê-la conosco. Bom dia, gente, tudo bem? Essa realmente foi uma das maiores aventuras que eu já fiz. Muito bem. Ana, eu gostaria que você contasse para os nossos ouvintes onde foi essa prova, quando foi, como é que você se portou dentro dessa prova. Então, esse evento, ele chama Insanity Mountain, e ele aconteceu nos dias 14 a 16 de março agora. Com várias largadas, né, porque tinha várias quilometragens diferentes. A minha largada foi na madrugada de sábado, que foi 4 da manhã. E a minha modalidade seriam 55 quilômetros. Mas acabou... Sempre tem um pouco de erro, tanto para mais quanto para menos. Então, deu 59, na verdade, com 4.000 de altimetria acumulada. Muito bem. E você teve um imprevisto nessa pois prova, né? E eu não falei onde ela aconteceu. Ela aconteceu no Parque Nacional do Alto Caparaó, na cidade de Alto Caparaó. E ela já é ligada, né, com o Espírito Santo. Então, Perfeito. É Minas, Espírito Santo. E eu tive um infortúnio no quilômetro 17, o solado... Comecinho de prova aí, para vocês, de prova. Né? Meu tênis soltou o solado, meu pé direito. E eu só pensei que eu estava bem, estava inteira, eu recolhi o solado e continuei a prova do mesmo jeito. Só com a parte de cima do tênis, pelo jeito. Só com a parte de cima, como se fosse uma sapatilha. E aí eu fui pedindo ajuda para staffs em pontos de hidratação que a gente passa, para ver se tinha uma silver tape, uma Hellerman, alguma coisa, mas não tinha. Desculpa a minha ignorância, o que é? A Hellerman é aquele enforca-gato que a gente lacra as coisas, Perfeito. consegue... Ou a silver tape mesmo. E aí, inclusive, quando aconteceu o incidente, tinha um competidor, só que era da quilometragem dos 80, e ele tentou me ajudar com esparadrapo. Porque nessas provas a gente tem que levar kits de primeiros socorros. Então, esparadrapo é um deles, aí tem obrigatório. Então, ele tentou me ajudar, mas não deu certo. Não deu certo, não suportou também. Não suportou. E aí, quando eu cheguei em um ponto de hidratação, um staff tinha a silver tape. Ele tentou me ajudar, mas também eu corri 10 metros, caiu de novo. Então, eu recolhi de novo e fiz ao todo mesmo. E o que acontece com a prova? Ela tem pontos de corte durante o trajeto, que é pontos que você tem que chegar em tempo limite, senão você não consegue continuar a prova. Então, eu estava preocupada, além do tênis, chegar nesses pontos de corte. Porque eu não tive cãibra, eu não tive cansaço extremo. Então, do restante, eu estava controlando bem. Então, quando eu consegui completar o primeiro ponto de corte dentro do tempo, com bastante tempo sobrando ainda, eu completei o segundo também, com bastante tempo. Ali, eu consegui maior ajuda. Foi, inclusive, no mesmo ponto que o rapaz tinha me ajudado com a silver tape. Porém, a silver tape dele havia acabado, porque muitos usaram com o mesmo problema. Então, muita gente perdeu o solado. Aí eu consegui o ajuda de um outro staff, seu Jaci, e a gente fez uma amarração. Perfeito. Nós conseguimos amarrar com o próprio cadarço, e ele pegou pedaços de pano para fazer a amarração, para eu continuar. E aí, a partir dali, eu já tinha feito 2 picos, e aí eu fui em busca do terceiro mais alto, que foi o Pico da Bandeira.
Então, eu consegui concluir. Isso já numa altitude mais ou menos de quanto? O Pico da Bandeira, ele tem 2.993, alguma coisa assim. Então, e a prova ela se passa bem nessa altitude de 2.000 para cima, sempre. Aí, quando eu estava descendo, abriu outro solar. Meu Deus do céu. Aí eu consegui desamarrar o tênis com o próprio cadarço, eu amarrei, e aí eu fui. O restante da prova foi mais ou menos aí uns 42 quilômetros entre sem solado, amarra solado, e fui. Mas eu consegui concluir a prova, que era meu objetivo. Uhum. E eu não considerei isso assim... Foi só um infortúnio, mas eu não me vitimizei. Certo. Então, eu continuei. Eu sempre corro tentando filmar a prova, as partes bonitas, porque é para isso que eu vou. Uhum. Então, eu continuei o meu trabalho nisso. E eu recebi Você vai muita para ajuda. degustar a prova. Exatamente. Ademir e Murilo, fiquem à vontade para fazer pergunta para a Ana, porque ela tem bastante subsídio para dar para os nossos ouvintes. Não tenha dúvida. Ana, novamente, bom dia. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a preparação. Como é que é uma preparação para uma prova dessa magnitude, né? Que exige muito, em diversos aspectos, psicologicamente também, tenho certeza, né? E se esse tipo de situação pela qual você passou, se ela é comum em provas do gênero ou é algo que costuma ser atípico? Essa situação inusitada. Olha, foi a primeira vez que aconteceu comigo, mas não é... Não é atípico, né? Não é atípico, porque mesmo nas outras provas que eu já fiz, a gente acaba encontrando o solado pelo meio do caminho. É uma coisa que, infelizmente, acaba acontecendo. Uhum. E o tênis, na verdade, não é tênis velho, que pode pensar que o tênis estava parado. Não. Foi tênis comprado para a prova de montanha o ano passado, inclusive. Só que eu havia usado ele poucas vezes em alguns treinos específicos, que agora eu vou entrar nisso. O ano passado, inclusive, eu voltei aqui pós uma ultra, né? Que foi na Serra Fina. Então, eu já vinha com um preparo. Após cada prova que eu faço um regenerativo, mais ou menos de um mês e meio. Então, a prova passada foi em agosto. Então, mais ou menos em outubro, eu comecei a aumentar os treinos novamente. Em novembro, eu fiz inscrição dessa Insanity. Então, eu comecei os meus treinos para a Insanity em novembro passado. A partir daí, a gente faz o treino de base, começa tudo de novo, aumenta a quilometragem, tempo de treino e altimetria também, porque é o que tem nessas provas, né? Então, a altimetria é toda a subida acumulada que tem, você vai lá e soma ela, que é o que vai ter na prova. Então, essa era 4.000 de altimetria. Então, a gente vai combinando os treinos, progredindo, descansando, e o que conta muito também é a alimentação. Aí eu te perguntar, tem que ser diferenciada? Desculpa. A alimentação, ela tem que ser balanceada, tá? Então, é assim, nível de proteína, carboidrato e vitaminas bem equilibrado. Na verdade, eu quase não faço suplementação sintética. É uma coisa que todo mundo que me conhece sabe. Que seria whey. Eu prefiro fazer a base de alimentação mesmo. Então, assim, o ingesto de comida durante o dia, ele é bem grande. Mas é para tentar pegar essa carga proteica e de carboidrato que a gente precisa, né, para os treinos. E dá certo. Eu tento fazer o meu meu intratreino, que durante a prova, durante os treinos, a gente tem que consumir, né? E o pós-treino também, mas com alimentação natural. Sem a suplementação, né? Que muita gente faz, né? Mas não acho ruim, é uma escolha minha, né? Mas, principalmente, tentar fazer uma alimentação mais saudável, mais natural. E a hidratação primordial também. Também, hidratação. A hidratação tem que ser água comum, tem que ser com sódio e potássio, né? Então, o famoso isotônico é primordial também.
antes, né, o pré, porque a gente tem que fazer um ingesto maior até antes da prova, intra e pós, ainda continua fazendo uma hidratação maior. Constante, né, praticamente. Exato. Mas para isso, Murilo, você fica quietinho que você não vai poder participar. Tava criando você esperança. não pode consumir carboidrato. Então, no momento você fica não. quietinho. No momento não. Você fica bem quietinho, é que você não pode consumir carboidrato. Aproveitar. Ana, como que faz? Você vai para a montanha treinar. E o treinamento seu aqui, a gente não tem montanhas para você fazer esse teste, para fazer esse treinamento. Como que é feito? Você vai para algum lugar que tem montanha para treinar? Ou o treinamento é no plano aqui mesmo na nossa cidade? Aqui, quem quebra meu galho, que eu costumo chamar de quintal de casa, é o horto. Aí eu costumo treinar no horto durante a semana, porque o terreno é compatível. O terreno é chão, né? Terra e tudo mais. E as subidas que a gente tem aqui realmente são insignificantes perante a prova. Segundo terreno meu, segundo quintal, é a Serra de Itaqueri, que pega o complexo Ipeúna, Charqueada. Então, ali eu consigo treinar quase todo final de semana. Então, tenho deslocamento até Ipeúna ou Charqueada. E eu costumo fazer alguns treinos em lugares com um pouquinho mais de altimetria. Para essa prova, eu fui para Atibaia, onde tem a Pedra Grande. Então, tem uma trilha que a gente chama de Minha Deusa, o nome da trilha. Ela tem cerca de 3 quilômetros de subida, né, bem desnivelada, e com 600 de altimetria cada 3 quilômetros. E lá, a gente só fica subindo e descendo. Subindo e descendo. Então, os treinos maiores eu fiz lá, fiz 2 treinos lá. Um treino durou 8 horas, o outro durou 10 horas e meia. Então, é um trabalho de cabeça também, porque você está sempre ali no mesmo lugar, você já sabe o que você vai encontrar. Então, é um trabalho mental. Ajuda muito nessas provas. E, geralmente, esses treinos a gente faz com alguns amigos, mas como a quilometragem seria só minha, só eu que vou correr, então, a primeira subida eu até tenho companhia, agora o restante não. Então, você fica bem solitário, você trabalha bastante isso também. E você tem uma equipe que te acompanha ou é só você sozinha? Ou tem uma equipe... Não, seria só eu mesmo. Eu tenho alguns amigos que eles me acompanham em um treino ou outro, né? Tenho amigos que me acompanham de bicicleta, quando dá acesso para a bicicleta. Tenho amigos que me acompanham em uma parte da quilometragem, depois o restante eu vou sozinha. Então, é assim, equipe de amigos, parceiros, mas o restante sou eu que tenho que fazer mesmo. E financeiramente é dispendioso? Como é que é essa atividade sua, que a gente imagina que não deve ser muito barato, né? Financeiramente é tudo custo meu mesmo. Você não tem um patrocínio? Não tenho. E aí conta a inscrição da prova, que é uma inscrição diferenciada das corridas de rua, pelo fato que eles precisam colocar atendimento médico num lugar inóspito. Então, perfeito. E tem também equipes de alimentação, os staffs que ficam nessas corridas, que ficam no topo mesmo das montanhas, geralmente eles são guias, são pessoas que conhecem o local, né? Então, tudo isso também tem um preço para a organização. Lógico. Que é repassado para a gente. Repassado para os atletas, exato. Com certeza. E aí tem equipamentos, tem o próprio tempo de treino, que isso também geram custos, o deslocamento para treino e o próprio deslocamento para a prova, porque essa prova, Alto Caparaó, fica a quase 1.000 quilômetros de distância de Rio Claro. De Rio Claro. E então, isso também é um também não. Ana, uma coisinha, só a nível nacional, ou, por exemplo, esse tipo de esporte que você pratica, tem nível internacional que você pode participar? Existe algumas provas que você já participou, tem interesse em participar internacionalmente? Tem provas internacionais, inclusive
a maioria deram origem para as nossas. Tem provas bem famosas, a Mont Blanc é uma delas, é o Cruce. São provas que acontecem na Patagônia, Chile, na Argentina. Na Europa tem muita prova, na França. Eu participei de uma edição brasileira apenas, da UTMB Mont Blanc. Quando ela fez a primeira edição, ela já vai para a terceira agora. Na primeira edição eu participei dela, que foi em Paraty. Então, essa prova veio para cá, né? Então, quando ela vem, ela mantém até o nome da origem dela. E, inclusive, o vencedor da quilometragem maior dessa prova, que lá foi o 110, ele tinha uma passagem já para a prova de Mont Blanc mesmo, para fora, país. Exato, para a edição original dela. Então, eles fazem isso também como incentivo. Nessas que eu participo aqui no nosso país, tem muita gente de fora que vem participar delas. Essa também tem. Então, eu ainda não tive oportunidade de ir, mas um lugar que eu quero conhecer é a Patagônia. Muito bom. São 11h32. E esse troféu que você está trazendo aí é relativo a essa última prova sua. E mesmo com todos os percalços, pelo que eu estou vendo aqui, você ficou em 4º lugar? Pois é, eu fui a 4ª mulher no geral a chegar. Uhum. Uma coisa que eu tinha para mim, que eu queria conhecer o percurso total da prova. Então, quando eu tive o infortúnio no quilômetro 17, como eu falei, eu faço uma leitura corporal. Se eu estou bem do restante, eu estava tentando a todo momento tentar reparar o material. Como não conseguia, o físico estava bem, então a minha ideia da prova era curtir a prova. Foi para isso que eu fui para lá. E, ao mesmo tempo, eu queria chegar dentro de um tempo mais ou menos estipulado que eu havia planejado. Eu havia planejado 13 horas para essa prova. Eu acabei fazendo ela em 12 horas e 54. Quer dizer, superou ainda a sua expectativa. E eu poderia até abaixar esse tempo mais se não fosse o solado. E foi, durante o percurso, eu fiz muita amizade com vários staffs. Eles foram muito, muito legais comigo. E alguns me falavam a minha classificação. Falavam que eu estava em 4º, em 5º. Eu falava, olha, gente, eu terminando vai estar tranquilo. Já um troféu para mim. E aí, quando eu cheguei, realmente, eu constatei que eu havia sido a 4ª mulher a chegar. Que legal. Que eu já havia pego em 4º lugar. Muito bom. E agora, qual que é o seu o próximo objetivo? Então, agora, ainda não estou inscrita em nenhuma prova. Tem vários lugares aqui no Brasil ainda que eu quero conhecer. E conhecer em formato de prova, para mim, é muito interessante, porque consigo fazer o que eu gosto, que é correr, certo. E consigo admirar toda a natureza que a gente tem. Mas, por enquanto, eu não me inscrevi. Muito bem. Agora só vai se manter nos treinamentos, aguardando. Vou manter o treinamento. Uma coisa que eu tenho, na verdade, é fazer de mochila. A maior parte das montanhas que eu já subi aqui. Essa foi a 3ª mais alta. Das 10 mais altas do Brasil, estão faltando pelo menos 3 aí, que eu preciso chegar. Está quase chegando lá, né? Ana, mais alguma coisa que você queira acrescentar? Fique à vontade. Quero agradecer o convite de vocês, né? Por me parabenizar e ter a oportunidade de contar. Porque, assim, apesar do que aconteceu, não aconteceu só comigo. E acho que não é uma coisa que a gente deve desistir. Não, eu acho que é um desafio, né? Exato. Eu acho que a gente tem que parar, às vezes. Isso foi bem interessante, porque, assim, no dia a dia a gente tem vários desafios. A gente tem tudo certinho, do jeito que a gente planejou. Quando sai do planejado, a gente meio que desespera. Então, foi até interessante, porque eu estava num lugar... que é a 3ª montanha mais alta do Brasil. Peguei adversidades temporais, porque a gente pegou frio, chuva,
o desgaste da prova em si, de correr 59 quilômetros. Mas, assim, eu acho que a gente tem que parar, às vezes, e pensar que o planejado pode ser mudado. Lógico. E o objetivo pode ser concluído mesmo assim. E eu concluí ele, como eu sempre gosto, com um sorriso no rosto. Isso que é o mais importante. Porque a prova foi linda. A prova foi linda demais. Então, era isso que eu queria deixar, que a gente não precisa se desesperar. Às vezes, a gente tem que parar um pouco e desistir menos. Esse é um exemplo de vida, diga-se de passagem. Parabéns. Obrigada. E, olha, estamos aguardando você aqui na próxima, viu? Pois é, quem sabe. Sem dúvida. Por favor. Em breve. Em breve, com toda certeza. São 11h37, nós vamos fazer o intervalo, a gente volta já para a sequência do nosso Jornal de Esportes e conversamos aqui, contando um pouco da história da ultramaratonista, a Ana Gigante.